Olá, pessoal! Meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu tô aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi! Olá! Bom, como a gente combinou no nosso último episódio, hoje a gente vai fazer a segunda parte do tema Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, se você não assistiu o episódio passado, vai lá no nosso canal e assista porque ele tá super interessante. Nesse primeiro episódio sobre a LGPD, a gente falou um pouco sobre os termos básicos, como quem é o titular dos dados pessoais, o que é um dado pessoal sensível, e ainda falamos sobre as figuras do DPO e da ANPD. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios e sobre as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados. Thay, conta pra gente sobre o princípio da finalidade, adequação e necessidade. Maria, o princípio da finalidade, ele prevê que os dados objeto da coleta, eles devem servir para uma finalidade específica. Tem que ser legítimo o motivo pelo qual eu estou fazendo aquela coleta de dados. E essa finalidade, ela tem que ser informada para o titular dos dados. Então, num contrato de trabalho, se eu coleto os dados, eu coleto esses dados para o fim específico de constar no contrato de trabalho. Isso tem que ser informado para o titular. Então, esse é o princípio da finalidade. A gente tem o princípio da adequação, que diz que a coleta e o tratamento de dados tem que se adequar àquela finalidade que eu previ com relação àqueles dados que foram coletados. E o princípio da necessidade, ele prevê que o tratamento de dados tem que se limitar àquela finalidade objeto do tratamento. Então, a LGPD ela vem com um conceito de minimalismo, que eu devo coletar e tratar os dados o mínimo possível, sem exageros, de acordo com aquela minha finalidade. Perfeito. E o da transparência e acesso livre, Aline? Maria, o princípio da transparência, como o próprio nome já sugere, ele diz respeito à garantia de que todos os titulares têm a transparência a respeito das coletas desses dados. Então, isso quer dizer que as informações elas precisam ser claras, precisas, com facilidade de acesso. Por exemplo, o titular dos dados, ele precisa saber que os dados estão sendo armazenados por tal determinação, por uma quantidade X de tempo. E caso ele queira solicitar a exclusão, ele pode entrar em contato com o DPO da empresa. Já o princípio do acesso livre, ele casa muito bem com o princípio da transparência, pois ele garante, por exemplo, aos trabalhadores a consulta integral e gratuita sobre a forma e o tempo de duração do tratamento do dado. Perfeito, Aline. E esses são os princípios mesmo que são balizadores da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente precisa disso para conseguir fazer todo esse tratamento e ter a implantação da melhor forma possível dentro das empresas, junto com o titular dos dados, né? E foi muito engraçado quando a Lei Geral de Proteção de Dados chegou no Brasil, que ficou naquela situação, né? Eu preciso dos dados pessoais. Eu não vou passar a partir de agora. Eu lembro até que eu fui num condomínio e o porteiro pediu meu nome e meu CPF. Eu tava até com os familiares e aí eu falei, não vou passar. Aí até comentaram comigo, lá vem a advogada da LGPD, né? Mas, de fato, é a questão, por exemplo, das bases legais, a finalidade, né? Como vocês mencionaram, o porquê que eu tô pedindo esses dados pessoais, qual o motivo? Então, eu preciso sempre encaixar isso em qual base legal se enquadra. Porque, a princípio, tudo era consentimento. Eu tenho que dar um consentimento para coletar meus dados pessoais. Mas não é bem isso, né, Thay? Sim, Maria, a LGPD, ela trouxe diversas bases legais além do consentimento, né? Então, para eu poder executar um contrato, né? Ou então alguma previsão prévia de um contrato, ou então para o controlador cumprir alguma obrigação legal, ou até para um exercício regular do meu direito dentro de uma ação judicial, um processo administrativo, para questões também
para realização de estudos, de pesquisa, ou então tutela de saúde, no caso de procedimentos feitos por profissional da saúde, proteção do crédito e o próprio legítimo interesse do controlador. Então tem um rol taxativo na lei dessas bases legais onde a LGPD se enquadra. E até para que a gente entenda, quando faz a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma empresa, é justamente isso que precisa ser feito. Eu vou analisar se aquela coleta de dados pessoais, ela vai se enquadrar em qual base legal. Aí eu tenho um contrato de trabalho, então é com relação à base legal do contrato. E aí eu vou enquadrando e ajustando de acordo com as bases legais. Por isso a sua grande importância, né? E por isso que as bases legais se enquadram na solicitação dos dados pessoais, né, Aline? Justamente. E é importante a gente se atentar que, em alguns casos, o titular dos dados ele não vai poder simplesmente pedir a exclusão desses dados. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de uma execução de contrato. Vamos imaginar aqui um contrato trabalhista. Um funcionário da empresa ele não pode chegar no DPO e pedir e solicitar a exclusão de seus dados. Porque aquela empresa ela tem um embasamento legal, ela tem obrigação por lei de manter aqueles dados durante um período de tempo. Por exemplo, pela prescrição, a nossa trabalhista, pelo menos 5 anos, no que diz respeito à ação trabalhista, ele precisa guardar aquela documentação, ele precisa fazer o correto tratamento dela. Então, o que precisa ficar bem determinado é que o titular dos dados, ele pode ter acesso a qualquer momento, ele precisa ter clareza que seus dados estão sendo coletados e a empresa precisa se atentar para a forma de tratamento desses dados. É isso aí. E até complementando o que tu mencionou ali, e que eu também falei, né, sobre o contrato de trabalho, às vezes eu posso ter mais de uma base legal. Então, eu posso ter a base legal do contrato e da obrigação legal, junto na mesma situação. O que a gente fala muito, né, por isso que o conhecimento, ele é diferente de consentimento. Eu preciso que o titular dos dados, ele tenha, por princípio da transparência, essa clareza do que está acontecendo com seus dados pessoais, mas não necessariamente eu tenho que dar o consentimento. Então, existem algumas bases legais em que eu não vou precisar do consentimento explícito do titular dos dados, mas eu preciso que ele tenha ciência do que está acontecendo com os seus dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, além de uma obrigação legal, ela acaba sendo uma oportunidade para as empresas de se adequarem, de trazer essa transparência, essa segurança para o titular dos dados pessoais e, claro, trazendo uma confiança para o cliente, para funcionário, para fornecedor, para todos os envolvidos, né? Mas é isso, meninas. Eu gostei muito do nosso papo de hoje. Pessoal, lembrando, a gente tem o podcast da LGPD, parte 1 e parte 2. Ambos se complementam e são super interessantes. Nos sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.